Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20, a armadura espiritual dos cristãos. Assim diz a palavra de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20. A armadura espiritual dos cristãos. A força do poder do Altíssimo é a mesma que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, e hoje está à disposição para agir em seus filhos. Isto é, se por um lado o justo vive em conflito espiritual contra as hostes malignas, por outro tem o Espírito de Deus que o capacita poderosamente para vencer todo o mal. Dessa forma, pelo fato de nossa luta ser espiritual, somos instruídos a combater com as armas da fé. Na batalha contra o diabo e seus demônios, quem lutar contra as próprias forças será envergonhado e ainda ficará frustrado. Revesti-vos. Cada pessoa tem uma guerra para travar contra inimigos espirituais cruéis, sutis e numerosos. Mas para vencer esse combate, o Altíssimo oferece um revestimento especial, a sua própria armadura. Lê 2 Coríntios 10, 4. Isto é, assim como um soldado se equipa para ir à guerra, o justo deve tomar do arsenal divino para se munir, se proteger e atacar o mal. As peças detalhadas no texto sagrado têm funções específicas e nenhuma delas pode ser negligenciada. A armadura de Deus é oferecida graciosamente pelo Senhor àqueles que o buscam. Só os displicentes que ignoram o risco que correm de lutar espiritualmente contra adversários astutos, traiçoeiros e malignos, não fazem o uso dela. Carne e sangue. Paulo tem o cuidado de alertar sobre os verdadeiros inimigos do Filho de Deus. Naquela época, embora os cristãos ficassem expostos às perseguições e mortes por parte das autoridades e até mesmo dos próprios familiares, o apóstolo diz que eles não lutavam contra as pessoas, carne e sangue, mas contra o mal que agia por meio delas. Dessa forma,
entendemos a razão de as armas espirituais dadas por Deus serem de extrema importância para a manutenção da nossa fé. Principados e potestades. A perversidade de Satanás se evidencia na forma organizada, sagaz e contínua com que age para fazer oposição a Deus. Sua principal atividade é dominar as pessoas para causar sofrimento a elas. Para isso, conta com um exército de anjos que caiu do céu junto com ele. Esses demônios se subdividem em uma hierarquia: principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade. Cada categoria tem um grau de poder e um raio de ação, de modo que nenhuma área neste mundo fica sem sofrer com suas investidas. Os principados, por exemplo, os maiorais em poder, agem nas nações, provocando calamidades, corrupção no governo, violência e todo tipo de maldade contra os habitantes do lugar. Já as potestades têm como objetivo minar o trabalho feito em prol do reino de Deus na terra. Portanto, são espíritos altamente refinados na arte de criar divisões nas igrejas, levantar perseguições, enfraquecer e enganar os sinceros em sua fé. Para isso, esses demônios se disfarçam e usam até mesmo as escrituras sagradas. Veja que Paulo não somente reafirmou a existência do mal, mas também alertou sobre a sua força, astúcia e perseverança para destruir. O cristão que ignorar esses inimigos invisíveis e não tomar a armadura divina para lutar, certamente não terá chances de prevalecer contra eles. Cingir os lombos com a verdade. O cinturão era usado pelos soldados para proteger a parte inferior do abdômen e prender sua túnica. Além disso, servia para segurar sua espada. Ao se cingir com o cinturão, o soldado se preparava para a guerra. Da mesma forma, ao nos cingirmos com a verdade, que é a palavra de Deus, nos preparamos espiritualmente para combater contra o mal. Com a verdade envolvendo o nosso ser, estamos protegidos, firmes e aptos para enfrentar Satanás e seus anjos. Diante disso, quando firmamos nosso caráter, nossos pensamentos e nossas decisões sobre a vontade de Deus, revelada nas Escrituras, temos solidez e confiança para vencer todas as lutas neste mundo. Amém? Vestir a couraça da justiça. Nas armaduras dos soldados, a couraça tinha a função de proteger os órgãos vitais. Essa peça geralmente era feita de couro resistente e cobria todo o tronco do soldado, protegendo de golpes e flechadas. No sentido espiritual, veste esta couraça quem vive em obediência ao Senhor Jesus, ou seja, quem caminha na sua justiça. Diante disso, por aperfeiçoar o caráter de Deus em si, alcança os frutos da sua vida santificada, isto é, paz e outros privilégios espirituais, como proteção contra o mal, pois o próprio Deus o guarda das artimanhas das trevas. Calçados os pés. As sandálias dos soldados romanos deveriam ser fortes e confortáveis. Além disso, deveriam dar estabilidade para que os pés não resvalassem nas batalhas. De igual modo, o cristão deve estar com os pés calçados, bem firmados e estruturados na palavra de Deus. Quem tem os pés fixos na verdade, possui luz e segurança em seu caminhar. Por isso, quando passa por espinhos, obstáculos, desertos ou pelo vale da sombra da morte, os pés dessa pessoa não serão atingidos e assim sua estrutura espiritual não será abalada. Portanto,
ainda que caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, ela permanecerá firme. Lê Salmos 91, versículo 7. O escudo da fé. Normalmente, os escudos dos soldados romanos eram grandes e retangulares. Eles foram projetados para proteger os soldados das lanças, espadas e flechas inimigas. Da mesma forma que esse escudo, a palavra do Altíssimo é o instrumento infalível que protege a fé contra as dúvidas enviadas pelo mal. A dúvida é uma flecha maligna lançada pelo diabo para tentar destruir a nossa comunhão com Deus. Por isso, devemos resguardar nossa salvação usando o escudo da fé por meio da palavra de Deus. Se você deseja manter seu único canal de acesso com o céu, que é a fé preservada, pura e eficaz, obedeça fielmente os ensinamentos sagrados. Capacete da salvação. Esse instrumento, provavelmente feito de bronze e de couro, garantia a proteção da cabeça dos soldados. O apóstolo usa essa analogia para explicar que assim também devemos proteger nossos pensamentos com o capacete da salvação. Em nossa mente ocorre um verdadeiro campo de batalha. Por isso, ela precisa estar blindada contra tudo o que possa prejudicá-la. A todo instante, o mal tenta implantar maus pensamentos, dúvida, medo, ansiedade e preocupações a fim de bloquear a fé. O único canal de comunicação entre o ser humano e Deus. Além disso, por meio da nossa mente, Satanás sugere atitudes que posteriormente nos causarão dor e consequências irreparáveis. Portanto, é preciso estar atento a todos os ataques satânicos e blindar a fé, ocupando a mente com os pensamentos de Deus, que são adquiridos por intermédio da leitura diária da sua palavra. Espada do Espírito. Paulo deixa evidente que a palavra de Deus ocupa o lugar de uma espada no confronto que travamos todos os dias com as hostes malignas. De todos os aparatos citados referentes à armadura de Deus, a sua palavra é a arma mais poderosa que existe contra o inferno. Assim como o próprio Senhor Jesus utilizou a palavra quando foi confrontado pelo diabo no deserto, lê Lucas 4, versículo 1 ao 13. O cristão deve utilizá-la para vencer as forças do mal que agem contra a sua vida. Quando alguém descobre o poder que a palavra do Altíssimo tem, investe na sua leitura diária para absorver os pensamentos do autor da Bíblia e com isso é favorecido por ele. Amém? Então, voltando, a falar aqui, Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20, a armadura espiritual dos cristãos. E quero encerrar deixando uma palavra e pedindo a todos os cristãos verdadeiros, os verdadeiros servos de Deus. Essa palavra fica em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 8. Oração por todos os homens. Então eu quero pedir em nome de Jesus Cristo a todas as pessoas que têm fé em Deus, que creem em Jesus e que é servo dele verdadeiramente, que orem por todos os homens. E vou pedir que escutem atenciosamente essa palavra, que fica em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 8. Oração por todos os homens. Admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos
e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Para o que fui constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Amém? Então peço a todos os cristãos, em nome de Jesus Cristo, oração por todas as autoridades deste país, do Brasil. Aqui diz: antes de tudo, a exortação de Paulo aos cristãos tinha caráter primordial, por isso devia ser praticada antes de tudo. A igreja deve clamar ao Altíssimo por todas as pessoas, com súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Diante disso, a orientação é clara: não somente os salvos ou os cooperadores do Evangelho devem receber apoio por meio de orações, mas também os reis, os presidentes, os governadores e todos os que estão investidos de autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Indica que a intercessão por aqueles que detêm o poder em suas mãos produzirá justiça, paz e segurança a todo o povo. Isso acontece porque, mesmo que eles não sejam convertidos, receberão a influência do Espírito Santo e assim estarão inclinados a fazer o bem. Com isso, os planos malignos serão frustrados. Amém? Um só mediador. A palavra mediador significa aquele que fica entre as partes discordantes para reuni-las em um acordo. Isto é, essa pessoa tem a função de intermediar divergências e selar a paz. No plano espiritual, o homem havia falhado em todas as alianças firmadas com o Altíssimo. Por isso, a humanidade caminhou ofendendo a sua santidade e a sua justiça com uma conduta pecaminosa. Assim, a distância e a inimizade entre o ser humano e Deus se tornaram intransponíveis, de tal forma que ele precisou oferecer o próprio Filho para providenciar uma reconciliação. Depois da sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus se tornou o único mediador que pode aproximar o homem do Altíssimo, pois somente ele pode agir no pecador arrependido, lhe atribuir a justiça e ainda interceder ao Pai por sua vida. É como se o Salvador ficasse entre nós e Deus e colocasse suas mãos nos nossos ombros para estabelecer a comunhão e a paz. Então, deixo essa palavra para finalizar, né? Só recapitulando. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 8, oração por todos os homens. Que Deus, em nome de Jesus Cristo, proteja a nossa nação das astutas ciladas do inimigo, né? O inimigo tem investido em nossa nação aí. Você vê que vários governadores, não só governadores, mas como outras autoridades, têm desviado dinheiro da nossa nação, têm deixado o povo na miséria, têm aumentado os impostos, têm tirado do povo. Para quê? Para que o povo viva em desgraça, para que o povo empobreça, levando as pessoas ao caos. Então peço em nome de Jesus Cristo que vocês ouçam e vejam essa pregação e orem, intercedam a Jesus Cristo, principalmente as pessoas, os cristãos, vocês que ouvirão e verão essa mensagem. Em nome de Jesus, que Deus abençoe nossa nação e faça dela uma superpotência, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.